Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de um sermão bem impactante. A ideia central dele é uma crítica ao cristianismo de hoje em dia, sabe? E um chamado para voltar ao que o pregador chama de evangelho puro, sem diluição. Para entender bem esse raciocínio, a gente vai seguir o caminho que o próprio sermão traça, dividido em 5 partes. A gente começa com uma ordem, depois vê o problema que ele aponta, a mensagem principal, como seria a comunidade ideal e, por fim, como viver tudo isso. Então, vamos lá. O ponto de partida de toda essa discussão é uma única ordem, um comando que está na Bíblia. E é a partir daí que tudo se desenrola. E essa ordem levanta uma pergunta que, olha, parece simples, mas é bem profunda. O que é que significa de verdade pregar o evangelho? O pregador joga essa questão logo de cara para fazer a gente pensar no que a gente assume que já sabe sobre isso. A base para essa pergunta toda está na famosa Grande Comissão, a passagem de Marcos 16 que fala sobre ir por todo o mundo e pregar. Mas o ponto aqui, a interpretação que o sermão traz, é que isso não é só sobre, falar. A ideia é que a mensagem não está só nas palavras, é a vida da pessoa que se torna a própria mensagem. Pensa assim, cada ação, cada ideia, cada posicionamento, tudo isso tem que estar alinhado com o evangelho. O centro de tudo seria amar a Deus e ao próximo. Então a vida vira um sermão ambulante, por assim dizer. Ok, então com essa base estabelecida, o sermão parte para um ponto bem crítico. Ele aponta um problema central, a ideia de que o evangelho de hoje em dia perdeu a força, sabe? Que ele foi diluído. E essa frase aqui resume bem a crítica. É um sinal de que o evangelho caiu de qualidade e estamos nivelando por baixo. O que ele quer dizer com isso? Que o fato de muitas igrejas estarem ficando parecidas não é um sinal de união, mas sim de que a mensagem original, a mensagem forte, foi comprometida, foi enfraquecida para agradar mais gente. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o evangelho primitivo, que era visto como algo que confronta, que causa divisão, que exige uma negação de si mesmo. Do outro, o evangelho moderno, que é descrito como algo mais agradável, que não gera muito conflito e que foca mais no bem-estar da pessoa. É uma diferença gritante, né? Certo. Se o evangelho moderno é criticado por ser diluído, qual seria então a mensagem central, a mensagem autêntica? Quais são as verdades duras que, segundo o sermão, não podem ser negociadas? Aqui entram os pontos que o pregador considera inegociáveis. Primeiro, a mensagem precisa mostrar a nossa falibilidade, nossa incapacidade sem Deus. Segundo, tem que apontar para Cristo como o único caminho. Terceiro, deixar claro que todos estão condenados pelos próprios erros. E, por fim, que tudo, absolutamente tudo, se baseia no sacrifício de Cristo. E esse é o ponto-chave, a espinha dorsal de tudo. A citação diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que isso significa no argumento dele é que o sacrifício de Cristo não é só uma parte da história, é o centro de tudo. Um evangelho que tira isso do foco, segundo essa visão, simplesmente não funciona. Bom, depois de falar da mensagem individual, o foco do sermão muda para o coletivo. Como seria a comunidade ideal? E para isso, ele olha lá para trás, para o exemplo da igreja primitiva. O modelo vem do livro de Atos e é sustentado por 4 pilares. Primeiro, a doutrina, o ensinamento dos apóstolos. Segundo, a comunhão, o viver junto de verdade. Terceiro, o partir do pão, que é mais do que só comer, é compartilhar. E quarto, as orações, todos focados no mesmo propósito. E essa comunidade tinha umas características bem marcantes. Existia um sentimento de temor, de reverência a Deus. Eles viviam com a ideia de que tudo era em comum. E um detalhe importante, eles não vendiam tudo o que tinham e ficavam sem nada, mas compartilhavam o que sobrava, o excedente, para que ninguém no grupo passasse necessidade. E esse jeito de viver chamava a atenção de todo mundo de fora. Agora, para fechar o raciocínio, a gente volta lá para o começo, para aquela ordem inicial. É o momento de amarrar todas as pontas e entender qual é o chamado final à ação. E a conclusão é a seguinte: a ordem de ir e pregar não é sobre um evento, uma ação isolada. É sobre o mundo olhar para a vida de uma pessoa e ver Cristo nela. A ideia é que evangelizar é menos uma coisa que se faz e mais um estado constante de ser. Essa frase aqui é bem forte e resume a ideia de entrega total. Você é o dono da sua vida? Você não é o dono de si mesmo. Você não é o dono das suas coisas. A proposta é que a conversão de verdade passa por entender que a vida, o tempo, os bens, nada disso é nosso, mas sim de Deus, para ser usado para a glória dele.
E para terminar, o Simão não dá uma resposta pronta. Ele deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que cada um tem que responder por si. E ela transforma toda essa conversa de pregar o evangelho em algo muito, muito pessoal. Se a vida de alguém é a única mensagem que está sendo pregada, o que ela está dizendo?